Ao longo da aula, nós estamos falando sobre as experiências parentais e como essas experiências parentais, elas envolvem tempo, dedicação, atenção, cuidado, todo investimento afetivo. No vídeo anterior, a partir da entrevista com a Elizabeth Battinger, nós vimos como houve um mito de que exercer esse cuidado, formar um vínculo, dar toda a atenção, todo o amor que a criança precisa seria algo instintivo das mulheres e então exclusivo das mulheres, como se tivesse uma natureza ali das mulheres para ser mãe, um instinto materno, e coubesse a elas exercer esse cuidado, essa responsabilidade, esse investimento afetivo. Nós vimos também, pensando nas questões da parentalidade, que tanto mulheres quanto homens, tanto quem passou pela gestação como quem não passou, pode sim passar por esse processo de tornar-se mãe, tornar-se pai e exercer a paternidade, a maternidade, a parentalidade de formas positivas, de formas satisfatórias. A ideia é justamente que a gente questione os mitos, questione as idealizações que constroem imagens ideais inalcançáveis para poder olhar para as experiências vividas, para as experiências concretas, para as experiências possíveis de parentalidade. Aqui na fala da Elizabeth Battinger, ela diz assim: equilibrar a autoridade, a escuta, a tolerância e ao mesmo tempo as regras não é fácil. Então, essa frase dela remete ao qual é a função de alguém que está neste lugar tão importante da parentalidade. Então, eu gosto muito de uma psicanalista que chama Vera Iaconelli, eu estou aqui com o livro dela. Este livro chama Criar Filhos no Século XXI. E ela é uma psicanalista focada em questões relacionadas à parentalidade. Ela vai dizer desse termo que a gente costuma usar do papel, o papel da mãe, o papel do pai, o papel, como se houvesse ali um roteiro de quem vai desempenhar o papel da mulher, o papel do homem, o papel feminino, o papel masculino. Não, da gente pensar que esses papéis não há ali algo pré-determinado, fixo e rígido, mas existem funções que são muito importantes na vida das crianças pequenas, que são muito importantes a partir do nascimento, que são muito importantes ao longo do desenvolvimento, para que a criança possa crescer, para que a criança possa se desenvolver, para essa formação psíquica ser um processo positivo, saudável, de crescimento, E que funções parentais são essas? Vou trazer aqui algumas delas. A primeira a gente pode chamar de semelhança. Semelhança no sentido de que mal o bebezinho, a bebezinha nasceram, pequenininhos, a gente conversa com eles, fala com eles, olhando para eles como semelhantes. Como assim? Eu olho para a criança e falo assim: você tá cansada? Você tá com saudade? Você ficou feliz? Você ficou triste? Você quer a mamadeira? Você quer o brinquedinho? Então a gente fala, às vezes a gente até faz a voz como se a gente fosse criança. Eu quero, eu tô com sono, eu quero o meu bercinho. Eu quero, eu tô com saudade, eu quero um colinho. Bem antes que a criança, enquanto sujeito, se expresse,
coloque em palavras o que sente, coloque em palavras o que quer, coloque em palavras o que deseja. Nós estamos falando, antecipando, né? Existe um termo que é o de ilusão antecipatória de sujeito. A gente fala com a criança pressupondo ali um sujeito que fala, um sujeito que diz o que está sentindo, um sujeito que diz o que está querendo, e isso é muito importante, né? É um paradoxo que para que a subjetividade se forme, é importante que a gente haja antecipadamente como se houvesse a subjetividade ali. Para que a constituição psíquica subjetiva aconteça, a gente supõe ali estar conversando com alguém e vai construindo toda uma conversa, falando, é o dentinho que está doendo, é dorzinha de barriga, não, é muito sono. Então, há sempre esse banho de linguagem na criança, né, em que a gente vai tentando antecipar, imaginar o que a criança quer, o que a criança precisa. Vocês percebem que aí está sendo formada uma ligação através da linguagem, em que a criança é vista como um semelhante, a criança é vista como um sujeito humano. E é assim que a subjetividade humana vai se formando. Alguém poderia até dizer, mas por que a gente conversa com a criança assim, se ela não entende ainda a língua portuguesa ou qualquer outra língua, ela ainda não entende o conteúdo das palavras. Não, conversar com as crianças é muito importante, porque a conversa ela estabelece ali, né, uma ligação, um espaço entre, um vínculo, e a comunicação ela não está só no conteúdo das palavras. Está na forma de olhar, está na forma de interagir, na forma de se expressar, está no tom de voz, está na musicalidade da voz. E nisso, né, olhando para a criança como um sujeito humano, o bebezinho vai se tornando um sujeito humano. Então essa é a primeira função trazida pela Vera Iaconelli, né? Lembrando que o que eu estou mencionando está nesse livro que chama Criar Filhos no Século XXI. A segunda função é de educação. Geralmente a gente pensa na educação de uma forma mais ampla, pensa nas escolas e assim por diante, mas educar é uma função bem antes de, historicamente, ter escola, né? E a educação, ela implica que a gente cria o filho e a filha para viver numa sociedade que vai bem além do núcleo familiar, do núcleo da casa, da relação minha com a criança. A educação significa que ela vai aprender uma série de comportamentos, uma série de referências de como é adequado agir, de como é adequado conviver. Então a educação ela tem a ver desde aprender a língua, aprender a falar, até aprender as regras de higiene, de alimentação, de cuidado consigo mesma, de cuidado com as outras pessoas. A educação significa que essa criança vai estar preparada para conviver com outras pessoas, para circular num mundo que vai além da família. Então, quando eu aprendo, quando eu ensino sobre as palavras, eu estou educando. Quando eu ensino sobre as regras de higiene, eu estou educando. Quando eu ensino sobre as regras de ser educado, né, de como tratar as pessoas, de como ser gentil, de como ser, falar muito obrigada, por favor, com licença, respeitar, eu estou educando. Então a educação tem a ver com o preparo é para a criança conviver nas relações e situações do mundo. A educação, né, tem a ver com essas questões práticas, concretas, objetivas da convivência, né? Geralmente a gente tem essa intenção de educar, mas a gente transmite não só o que a gente tem a intenção. Acontece quando se educa uma criança nas experiências de mães, pais e outras pessoas responsáveis pela educação, pelo cuidado, a transmissão geracional, que não são só os nossos conteúdos conscientes que passam,
mas também conteúdos inconscientes das nossas experiências e das experiências familiares. É comum que quando um pai, uma mãe, uma família procura a clínica, o sintoma que a criança traz diga respeito às relações entre as pessoas adultas. E ainda mais, diga respeito ao que nessas relações da família, o que nessas relações entre as pessoas adultas é silenciado. Como se evitasse entrar nesse conteúdo, como se esse conteúdo não fosse permitido para a criança, fosse interditado. Só que como nós vimos, a criança, né, quando eu me comunico com o bebê pequeno, o filho, a filha, a comunicação não está só no conteúdo do que eu digo, está também nos olhares, nas expressões faciais, no tom de voz, nas posturas, nos gestos. Então, se tem algo perturbando naquela família, no momento presente ou na história familiar, e sempre tem, né? Todos nós temos nossos conflitos, nossos traumas, nossos pontos de angústia. Isso vai sendo transmitido para a criança. Né? Um exemplo, por muito tempo falou assim, eu não vou contar, né? Eu adotei a criança, mas eu não vou contar para ela. Né? Ela é muito pequena para saber. É melhor que ela não saiba. Você pode não contar com conteúdos, você pode não contar com palavras, mas o seu esforço para não contar também comunica. O seu constrangimento para evitar o assunto também comunica. Nós tivemos muitas brigas, né? Eu tenho muita raiva. Foi uma separação muito difícil, mas eu não falo sobre o divórcio com a criança. Colocar em palavras é um processo de elaboração, que aquilo que a gente não diz acaba sendo comunicado de outra forma, a perturbação acaba acontecendo de outra forma. Então a transmissão geracional tem a ver com o quanto os núcleos de silêncio, de não ditos daquela família acabam se repetindo de geração em geração, caso não haja uma elaboração. E isso também tem bastante a ver com a experiência de tornar-se mãe, tornar-se pai. É um momento em que cada pessoa se vê como filha, se vê como filho, repensa e sente novamente na pele questões da parentalidade. Apresentar a lei, né, a questão da autoridade, da obediência, essa é a regra, é assim que tem que ser. Né? Mais para frente a criança pode buscar entender, pode até discordar, mas o importante é que ela saiba que aquela é a regra, que isso não pode, que tem que ser assim. Passar regras está entre as funções parentais. A responsabilização, né? Hoje eu sou responsável por você, você é dependente absoluto, e aí eu também sou responsável para que você, à medida que vai crescendo, vá se tornando mais responsável. Você, à medida que vai crescendo, vai tendo essa transição de uma dependência bastante intensa para a autonomia. Né? Ser responsável por passar essa responsabilidade também está entre as funções parentais e a função de amar, de amor. Sem amor, as crianças não vivem, sem amor, as crianças não sobrevivem, não se formam psiquicamente. Né? O nenê humano ele tem fome de alimento, mas também fome de cuidado, de carinho, de atenção. Além do alimento, além da higiene, além da roupinha para o frio, além do abrigo, a criança ela precisa, é algo que no humano é fundamental, imprescindível. O modo de olhar, o modo de falar, o cheiro, o toque, o colo, o embalo, toda essa dimensão do amor, do investimento afetivo, o investimento amoroso. Né? A criança, para sobreviver, ela precisa ser amada. Né? E é esse amor do olhar amoroso, do toque amoroso, do colo amoroso, do zelar, da presença. Esse amor é uma função fundamental. Se a gente olha então aqui para as funções que nós vimos de semelhança, educação, transmissão geracional, apresentação da lei, responsabilização do amor,
nós vemos que pode ser preenchido, essas funções podem ser exercidas por uma mulher e um homem, por uma mulher e outra mulher, seja sua esposa, sua irmã, sua mãe, por um homem e outro homem, seja seu esposo, seu pai, seu irmão. Né? Há sim famílias monoparentais. O que a gente pensa é assim, que essa função não seja responsabilidade única e exclusiva de uma só pessoa, porque é uma sobrecarga muito grande, é um esforço muito contínuo. É bastante desgastante quando apenas uma pessoa é a responsável única e exclusiva. Mas a gente precisa sair daquela ideia de papéis, o papel da mulher, o papel do homem, o papel do pai, o papel da mãe, e perceber que essa função do cuidado, da presença, da atenção amorosa é algo que nós humanos podemos exercer. Vou ler um trechinho aqui então da Vera Iaconelli sobre essa função tão importante que é do amor, né? Essa função parental que torna a vida psíquica possível, que torna a vida humana viável, né? A Vera Iaconelli diz assim: leite é bom e imprescindível, mas leite com colinho, olhar e vozes alimenta muito mais. Isso é tão verdade entre seres humanos que bebês apenas alimentados, mas sem investimento afetivo, podem morrer. Né? Tem crianças saudáveis que adoecem porque não foram objeto de atenção, de cuidado, de investimento afetivo. E bebês doentes, mas amorosamente acolhidos, podem sobreviver muito além do esperado, que é como a gente vê nas UTIs neonatais, todo acompanhamento de tratamentos de saúde de bebês pequenos, o quanto esse contato, esse zelo, esse aconchego, esse cuidado, essa presença amorosa são fundamentais para a sobrevivência física e psíquica. A Vera diz assim também: amor e interesse são imprescindíveis para os seres humanos. O amor pelos filhos requer tempo e convívio para acontecer, e nada mais eficiente do que ter que cuidar deles para que nos apaixonemos. Então, enquanto esse amor ele vai sendo tricotado, né, como disse Elizabeth Battinger, cuidado, cultivado, formado, construído nessa relação que vai acontecendo, esse vínculo que vai se formando, e tem todo o investimento do cuidado, da atenção, da presença, tem o tempo, tem o envolvimento amoroso aí. Quando a gente está falando de parentalidade, a gente está falando desse investimento contínuo de tempo, investimento contínuo de dedicação, investimento contínuo de atenção, investimento contínuo de cuidado, investimento amoroso. Ok?